Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião científica, junto com a especialização do HC e o capítulo do Paraná. Hoje convidamos a doutora Rosane Ribeiro Figueiredo Alves. A doutora Rosane é mestre e doutora em Medicina Tropical. Ela é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, responsável pelo ambulatório de patologia cervical e colposcopia do HC e da Federal de Goiás, presidente do capítulo de Goiás da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. E ela vai nos apresentar hoje o tema herpes genital. Boa noite, doutora Rosane. Boa noite, Isabel. Agradeço imensamente o convite para participar dessa reunião científica aí do capítulo do Paraná. Agradeço imensamente a você, a doutora Rita Zanini, que é uma querida aqui em Goiás, ela vem sempre por aqui, né? Então, é com muito prazer que eu venho participar desse encontro científico. A doutora Rita, boa noite também, vai ajudar nas discussões, né? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Então, esse tema que a gente entregou para a Rosane, Rosane é uma expert nas doenças de transmissão sexual, né? É conhecida no Brasil inteiro, e nós vamos abordar hoje uma temática, acho que bem legal, por quê? Porque o herpes, né? As estatísticas mostram que cerca de 400 milhões de pessoas possuem infecção pelo herpes no mundo inteiro anualmente, né? E é uma infecção que a gente sabe que ela traz assim muitos desafios, principalmente no diagnóstico, né, num diagnóstico acurado, preciso, porque através desse diagnóstico a gente vai conseguir fazer um tratamento. E muitas perguntas, muitas questões existem a respeito do manejo, né? Muitas vezes a pessoa acha que é uma doença banal, mas no dia a dia ela é bastante desafiadora. Então eu acho que a experiência da Rosane aí vai somar muito com a gente aqui, tanto no capítulo quanto nas alunas do curso de especialização e da residência médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Vamos falar então da infecção pelos vírus herpes, né? A infecção pelos vírus herpes é uma infecção crônica vitalícia, causada na maioria das vezes pelo herpes vírus tipo 2, mas também em uma frequência menor pelo herpes vírus tipo 1. Esses vírus pertencem à família Herpes viridae, da qual fazem parte também citomegalovírus, varicela zoster, Epstein-Barr vírus. A transmissão ocorre pelo contato com as lesões, mas também a possibilidade da transmissão do contato pele a pele, aparentemente íntegra, na chamada disseminação assintomática ou subclínica. O vírus atinge a epiderme, em local de microtraumatismos, alcança as terminações dos nervos sensitivos, caminham pelos axônios e vão ficar, né, na forma latente nos gânglios nervosos da medula espinhal. O herpes vírus tipo 2 é responsável pela maioria dos casos de herpes genital recorrente. Uma informação muito interessante para nós ginecologistas é que a prevalência do herpes vírus tipo 2 é 2 vezes maior na mulher comparado ao homem, né? E a maioria dos infectados não receberam o diagnóstico de herpes vírus tipo 2, porque são assintomáticos ou porque os sintomas são leves, inaparentes e muitas vezes não valorizados pelo doente. Portanto, a maioria das transmissões vem através de pessoas que não sabem ser portadoras do vírus, né? E que são assintomáticas no momento da transmissão. Bom, esse estudo, publicado em 2020, aliás, publicado em dezembro do ano passado, ele estimou a prevalência e a incidência do vírus herpes e das úlceras genitais ocasionadas por esse vírus. Foi uma análise de modelagem matemática.
para o herpes vírus tipo 2, na faixa etária de 15 a 49 anos. A incidência foi 26 milhões de casos estimados para 2020, o que dá uma prevalência para esse ano de 520 milhões de casos de herpes vírus tipo 2. O herpes vírus tipo 1, na faixa etária de 0 a 49 anos, a incidência e a prevalência foram muito maior do que o herpes vírus tipo 1. Porém, a prevalência de úlcera genital ocasionada pelo herpes tipo 2, a frequência é muito maior do que o herpes genital causado pelo vírus tipo 1. São 188 milhões de úlceras genitais no mundo, essa é uma estimativa, né, de prevalência, pelo herpes 2 e 17 milhões pelo herpes 1. O estudo chegou à conclusão de que prevalência e incidência são muito elevadas pelos vírus herpes em todo o mundo, independente se é um país industrializado ou um país de baixa renda. A prevalência é alta. O herpes vírus tipo 2 é a principal causa de úlcera genital no mundo. E há, portanto, a necessidade de novas medidas de prevenção, principalmente através do desenvolvimento de vacinas e de tratamentos, né, para essa virose. A primo-infecção, ela ocorre após um período de incubação média de 6 dias, é precedida por pródromos, são dor local, ardência, prurido. Em seguida, vem uma mácula hiperêmica, evolui para vesículas de paredes finas que facilmente estouram e fazem uma ulceração rasa que evolui para crostas na fase de cura. Elas são dolorosas, de localização variável na genitália. A linfadenomegalia inguinal dolorosa ocorre em metade dos infectados e os sintomas gerais também podem ocorrer. Febre, mal-estar, mialgia, e essas lesões regridem em um período de 7 a 10 dias. Em seguida, o vírus entra em latência e as recorrências vão ocorrer por reativação do vírus, desencadeada por quadros infecciosos, febris, traumas, etc. O quadro sintomático das recorrências é menos intenso, da mesma forma precedido por pródromos e na mesma localização das lesões anteriores. E já foi dito, mas vale a pena frisar, são mais frequentes pelo herpes vírus tipo 2, as recorrências. Algumas considerações diagnósticas. Quando o portador do herpes vírus procura atendimento com lesões genitais, faz-se o diagnóstico clínico, mas precisa de uma confirmação laboratorial, que pode ser feita por testes de amplificação de ácidos nucleicos, pela cultura viral, pela detecção do antígeno na úlcera e pela identificação do efeito citopático viral nessas lesões. Nessas lesões que são coletadas do fundo da úlcera. A gente vai discutir isso no próximo slide. Quando o portador procura com história de que tem lesões genitais recorrentes, que provavelmente trata-se do herpes genital, aí sim há necessidade de testes sorológicos. Porém, testes sorológicos específicos para vírus tipo 1 e vírus tipo 2. E qual é a importância de conhecer o tipo do vírus? É que o prognóstico e, portanto, o aconselhamento, ele vai depender do tipo do vírus. Para o herpes vírus tipo 2, a frequência de recorrências e de excreção subclínica do vírus é muito mais frequente, então a transmissibilidade é maior e há o agravante de que ele aumenta em 2 a 3 vezes o risco de aquisição do HIV. Bom, para o diagnóstico, portanto, do tipo viral,
né? Os testes de amplificação de ácido nucleico, particularmente a PCR, tem sensibilidade e especificidade elevadas. O resultado vem com o tipo viral 1 ou 2. Atualmente, esses métodos são amplamente disponíveis. Eles são relativamente rápidos e com a vantagem da facilidade na coleta e no transporte do material. A cultura viral tem uma sensibilidade muito menor do que a PCR, por exemplo, né? Principalmente quando está mais próximo da cura do episódio recidivante. Ela é demorada, porque o crescimento do vírus vai ocorrer em um meio celular e ela não tipa o vírus. Haveria necessidade de outros métodos para saber o tipo do vírus. Assim, ela é quase que impraticável na clínica, né? A imunofluorescência direta para a identificação de antígenos em amostras coletadas do fundo da lesão também não é recomendado, porque a sensibilidade é baixa. A detecção de anormalidades citológicas pelo método de sangue também tem a sensibilidade e a especificidade muito baixa. Eu não sei se vocês estão vendo as figuras aqui do lado. Estão vendo? Tá. Estamos sim. Tá. O efeito citopático viral é uma célula gigante, multinucleada, que os núcleos estão apertados dentro da célula, é a multinucleação com amoldamento nuclear. Só que a especificidade é quase nula. Por quê? Acontece no herpes vírus tipo 1, tipo 2, no zoster e nos outros vírus da família herpes viridae. É um exame que tem, assim, também não seria o mais apropriado para o diagnóstico do herpes. Outra modalidade que é levantada para o diagnóstico do herpes é fazer suave genital aleatório, isto é, coletar um suave daquele local que o doente fala que aparecem as lesões recorrentes. Isso não deve ser usado para diagnóstico, porque o resultado negativo não exclui a possibilidade da infecção, evidentemente, né? E quando o portador do herpes procura com a história de lesões persistentes, resta a sorologia, porque não temos lesão naquele momento para colher o material. Lembrando que os anticorpos desenvolvem durante as primeiras semanas e persistem indefinidamente. A sorologia tipo específica, ela vai detectar IgG e IgM contra as glicoproteínas G2 do herpes vírus tipo 2 e G1 do herpes vírus tipo 1. A sorologia tipo comum não distingue os vírus. A sorologia para o herpes vírus tipo 2 tem uma sensibilidade elevada. Os falsos negativos podem ocorrer nos estadios iniciais da infecção, quando não houve ainda a produção de anticorpos. E a positividade, na maioria das vezes, vai indicar uma infecção genital, com possibilidade de ulceração, principalmente se é a história do doente. A sorologia contra a glicoproteína G1 do herpes vírus tipo 1 tem uma sensibilidade menor. A positividade vai indicar geralmente uma infecção orolabial adquirido na infância. É evidente que não exclui a possibilidade do herpes genital pelo herpes vírus tipo 1. Né? E lembrando que o portador do herpes vírus tipo 1 permanece de risco para adquirir o tipo 2. Essa sorologia ela é recomendada para os doentes que têm histórico de lesões genitais recorrentes, sem confirmação laboratorial, e para as lesões atípicas com a PCR negativa. Porém, não é recomendado o rastreamento sorológico para o herpes vírus tipo 2 e também não é recomendada a sorologia tipo comum de rotina. O tratamento do herpes genital. O objetivo é tratar pela terapia episódica
ou prevenir as recorrências sintomáticas pela supressão viral. Isso melhora de maneira evidente a qualidade de vida do paciente. A terapia episódica, ela controla parcialmente sinais e sintomas e encurta a duração da recorrência. A supressão viral diminui a frequência das recorrências, a transmissão nas recorrências e também a transmissão subclínica do herpes vírus, né? Porém, evidentemente, não erradicam o vírus. Torna-se essencial aconselhar o portador do herpes vírus sobre a história natural da infecção e esclarecer o risco de transmissão sexual e perinatal, bem como os métodos para reduzir a transmissão do vírus. Vários ensaios clínicos randomizados apontaram 3 antivirais como benéficos para o tratamento clínico do herpes. São eles aciclovir, valaciclovir e fanciclovir. O desempenho é semelhante, porém os mais recentes apresentam uma melhor comodidade posológica. A terapia tópica é desaconselhada. A primoinfecção, ela tem um curso mais prolongado, as ulcerações continuam a ser mais graves e, às vezes, há envolvimento neurológico. Os sintomas leves podem evoluir para sintomas graves e prolongados, então é aconselhável iniciar a terapia antiviral com base no diagnóstico clínico. Né? E nessa primoinfecção, a duração do tratamento é de 7 a 10 dias, né? Tanto pelo CDC como o nosso protocolo de diretrizes terapêuticas. A primeira opção nos 2 esquemas é o aciclovir, que é o antiviral mais estudado, né? E que está mais tempo sendo utilizado, na dosagem de 400 miligramas, 3 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. Sendo que, no período de 10 dias, se a cicatrização não foi completa, prolongar o tratamento. Para o CDC, a segunda opção do nosso protocolo é o aciclovir 5 vezes por dia. O CDC considera que essa terapia não é recomendada pelo incômodo na posologia, mas recomendam fanciclovir e valaciclovir depois da primeira opção, que é o aciclovir. Nas recorrências, né, a terapia episódica, a gente já falou que vai encurtar a duração das lesões. E o início é no primeiro dia, ou melhor ainda, nos pródromos da infecção. Ela pode ser feita também pelos 3 antivirais, eles são igualmente eficazes e seguros. Primeira opção sempre para o nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas é o aciclovir, e aqui a duração do tratamento pelo Ministério da Saúde de 5 dias. Pelo CDC, a duração do tratamento tem esquemas de até 1 dia com os antivirais mais recentes, mas a primeira opção é semelhante à do Ministério da Saúde. São vários esquemas terapêuticos, né, para as recorrências do herpes vírus. Mas uma coisa muito importante é a terapia supressiva. Ela vai diminuir a frequência das recorrências em 70% a 80%, a taxa de transmissão entre casais heterossexuais discordantes também vai diminuir, e o risco, principalmente aquele risco da transmissão subclínica. A segurança e a eficácia a longo prazo dos 3 antivirais, ela está documentada. Os efeitos adversos e o desenvolvimento de resistência, de acordo com o CDC, são incomuns. Então, considerar, então, essa terapia antiviral supressiva como parte da estratégia para prevenir a transmissão, porém,
Considerar também o uso correto e consistente do preservativo e, evidentemente, evitar atividade sexual nas recorrências. E discutir anualmente com o portador do herpes vírus tipo 2, que está fazendo a terapia supressiva, de continuar ou não essa terapia supressiva. Porque o número de recorrências ele é maior no primeiro ano, diminui posteriormente. E os esquemas recomendados. Novamente aqui, o primeiro recomendado, tanto pelo CDC como pelo Ministério da Saúde, é o aciclovir, 400 miligramas, 2 vezes ao dia. Mas existem dosagem cômoda pelo valaciclovir, na dosagem de 1 grama, 1 vez ao dia. Vendo a ressalva do CDC, que na dosagem de 500 miligramas, 1 vez ao dia, o valaciclovir pode não ser suficiente. O Ministério da Saúde indica como elegíveis para a terapia supressiva aquele infectado que apresenta mais de 6 episódios por ano. E há necessidade, segundo o Ministério da Saúde, de avaliar periodicamente a função renal e hepática. E o herpes neonatal, né? Houve grandes avanços nos últimos 40 anos no tratamento do herpes genital, com o advento do aciclovir na década de 80, do diagnóstico pela PCR na década de 90 e o melhor conhecimento da história natural do vírus, né? Que permite o melhor aconselhamento. Porém, o herpes, a incidência e o desfecho desfavorável pelo herpes neonatal permanece elevada. E quais são as medidas preventivas desse herpes neonatal? A primeira delas, evitar a aquisição no final da gravidez, quando o risco de transmissão é muito alto, muito maior do que em outros períodos. Se o parceiro sexual da grávida é portador do herpes vírus, há que se indicar a sorologia tipo específica para a grávida, para avaliar a sua susceptibilidade e fazer o aconselhamento adequado. Porém, a triagem sorológica de rotina não é recomendada. A segunda medida preventiva, evitar a exposição do recém-nascido ao canal do parto infectado. Indicar, portanto, a cesariana, que vai reduzir o risco de transmissão ao recém-nascido, mas, evidentemente, não vai eliminar esse risco. A terceira maneira seria a supressão viral após 36 semanas de gravidez ou após a segunda metade. O aciclovir ele é seguro em qualquer fase da gravidez, da amamentação. Quando ele é adquirido na segunda metade, isso aqui está especialmente indicado. Ele reduz a frequência das recorrências, porém, ele não impede a transmissão em todos os casos. Há necessidade de todas as medidas preventivas. E, para concluir, quais são os aconselhamentos para a portadora, né, do vírus herpes 2 sintomático? Esclarecer para a paciente a história natural da infecção, as recorrências, a eliminação viral assintomática, e que isso ocorre com maior frequência no primeiro ano após a aquisição do vírus. A terapia supressiva, ela diminui não só as recorrências, mas ela diminui a transmissão do vírus. Já a terapia episódica é mais indicada para encurtar a duração das recorrências. O uso do preservativo, ele reduz, mas ele não elimina o risco de transmissão. Nas recorrências e nos pródromos, aconselhar sempre evitar as relações sexuais, indicar a sorologia tipo específica para o parceiro do portador do herpes vírus, para avaliar a sua susceptibilidade. E o maior risco do herpes neonatal é quando a grávida adquire a infecção no final da gravidez ou quando ocorre pródromos ou recorrências próximos ou durante o trabalho de parto.
lembrar sempre que o herpes vírus tipo 2 aumenta a susceptibilidade ao HIV. Já o herpes vírus tipo 2 assintomático, a gente vai orientar sobre a possibilidade de sinais e sintomas. O tratamento, evidentemente, não está indicado e a redução da transmissão assintomática não foi avaliada nem para o herpes vírus tipo 2 assintomático, nem para o herpes vírus tipo 1 sintomático. A terapia supressiva aqui para o tipo 1 é apenas para aquelas recorrências muito frequentes. E a redução da transmissão, como eu disse, não foi avaliada. Para o parceiro sexual da portadora do vírus, avaliação e aconselhamento desse parceiro sexual, principalmente a sorologia tipo específica, e não está recomendado o uso de antivirais pré e pós-exposição ao herpes vírus. Eu agradeço imensamente a atenção e aproveito a oportunidade para convidá-los a participar do 27º Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Ocorrerá em Goiânia esse ano, de 18 a 20 de setembro. Goiânia é uma cidade hospitaleira, segura e com certeza vai receber todos vocês de braços abertos. Eu agradeço imensamente a atenção. Muito obrigada. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela aula. O herpes sempre nos causa, na verdade, aquela angústia no diagnóstico e às vezes no aconselhamento, né? Nossa grande dificuldade nesse aconselhamento, principalmente quando a parceria é soro-discordante, né? Existe muito questionamento sobre isso, né? Do uso do preservativo, enfim. A doutora Rita quer fazer algum comentário? Tá sem som, doutora. Agora, Isso. não, mas, muito obrigada pela aula, Rosane, muito boa, bem objetiva, né? É assim, Rosane, na tua experiência, o que que a gente vê aqui? Quando você oferece a terapia supressiva, tem pacientes que elas não querem fazer, sabe, né? Elas preferem fazer episódica, né? Tá? Sim. Uhum. Né, a gente vê isso. Como que você lida com isso, assim, em falar para elas que o problema da episódica em relação à transmissão, né? Que não vai haver como é que eu digo, uma diminuição na possibilidade de transmissão e coisa e tal. Como que você consegue falar com elas e é, orientá-las sobre, se elas não quiserem fazer supressiva? Na maioria das vezes, Rita, elas não querem, a gente não consegue indicar terapia supressiva. Eu discuto com a paciente em relação a isso, e aí eu acho que talvez ela ouça melhor o infectologista, sabe? Quando a Uhum, paciente, né, principalmente na idade reprodutiva, né, com a possibilidade de gravidez, de transmissão neonatal. Aí eu faço o aconselhamento, na maioria elas não querem, mas eu encaminho para o infectologista, para ele aconselhar também, sabe? Para elas, uhum, né? E assim, na maioria das vezes, essa terapia acontece por um ano, a partir do segundo ano as recorrências já diminuem e ela pode optar para, a partir daí, diminuir. E uma coisa, apesar do Ministério da Saúde recomendar a realização periódica de provas de função hepática e renal, essa não é a mesma recomendação do O CDC. O CDC. CDC informa como medicamentos seguros, eficazes e praticamente sem efeitos colaterais e sem desenvolver resistência para o vírus. Uhum. ótimo, ótimo. Uhum. Eu queria só que a doutora falasse um pouquinho da supressão na gestante, que na verdade o CDC coloca como 400 de 8 em 8, a partir de 36 semanas e não de 12 em 12, justamente pela depuração renal ali na gestante ser maior, né? Então, só essa diferença na supressão da gestante, a partir de 36 semanas, é de 8 em 8 horas, o 400 miligramas do aciclovir. Eu acho que eu não mostrei a supressão na gestante.
Mas eu só queria deixar esse Deixar destaque ali. claro esse destaque, tá certo. Assim, a posologia, eu acho muito confusa, é tanta escolha Sim, terapêutica, tanta dosagem, né? É melhor a gente ter ele lá na tela do computador e sim, sim. verificar. É só essa, assim, eu falo que eu É gravei o uma aciclovir. super interessante a sua colocação, muito Eu interessante. gravei o aciclovir, daí quando foge disso eu tenho que dar uma checada, que varia muito, E né? o mais usado é mesmo o ciclovir, né? O mais estudado. Sim. Uhum. E eu queria só uma última pergunta, a gente fala bastante da medicação, né? Só que a doutora falasse um pouco que muitas pacientes perguntam da alimentação e a suplementação, às vezes, né, com a lisina, com algum aminoácido, alguma coisa assim, e elas querem muito, às vezes, não usar a medicação, mas suplementar alguma coisa em cápsula, em comprimido. Pois é, isso aí é muito interessante porque não faz parte da recomendação do nosso protocolo do Ministério da Saúde e nem do CDC. Mas existe esse medicamento, né? Ou não é um medicamento, é um suplemento alimentar, né? Que veio com a promessa de melhorar aliviar o herpes vírus. Eu não saberia te dizer Na se. verdade, eles falam que não tem uma evidência, né, científica da suplementação, né? Teria que ser o antiviral mesmo. Uhum. A gente tem uma pergunta ali no chat. Eu peço para vocês ficarem à vontade também de fazer pergunta. Pode ser escrito ou, se quiserem abrir o áudio e perguntar, ficam à vontade. É o Afrânio Borges. Ele perguntou se há uma indicação de fazer um antiviral antes da depilação a laser das pacientes que têm recorrência. Lembra esse rapaz? Deixa eu ver. Tá bom, obrigada. Alguém ligou o áudio? Alguém quer perguntar alguma coisa? Interessante. Eu vou desligar aqui, eu Eu tô acho que foi. eu tô no. Desativei. Acho que foi interferência. Uhum. Então, se É, teria essa indicação de profilaxia, às vezes antes de algum trauma ali na região genital, naquela paciente que tem recorrência. realmente o trauma é um fator desencadeante das recorrências, né? Então, mas não tem, assim, eu não vi nenhuma evidência científica relatando isso, mas a gente pode se considerar que o trauma poderia ativar as recorrências, né? Desencadear as recorrências. Sim. Não tenho evidência científica a respeito disso. Doutora Rita, quer fazer alguma colocação? As meninas da especialização também? Bom, já estamos esperando nossas alunas aqui que se manifestem. Hum, As meninas ficam com vergonha, Rosane, então é uhum, complicado, né? uhum. Complicado. Rosane, assim, é uma pergunta assim bem, mas tô vendo que tá, né, tem gente que está com vergonha aí. É básica, mas assim, ó, a gente às vezes recebe, por exemplo, no hospital de clínicas lá, né, pacientes com lesões que sugerem ser de herpes, né? E às vezes até parece uma prima infecção, então lesões com úlceras com muito dolorosa, sabe, né? É, enfim, e aí fica aquela coisa assim, isso que eu queria que você explicasse. Como que eu abordo essa paciente? Eu entro com o tratamento se eu suspeitar de uma lesão, uma suspeita clínica, né? Ou se eu deveria fazer, por exemplo, um paciente que vem assim, ó, com uma história clínica de 3 dias de úlcera, de uma lesão ulcerada. Ou eu entro direto com o tratamento, ou eu devo fazer, por exemplo, uma investigação. Eu devo Uhum. fazer um PCR, por exemplo. O que que você acha? Eu acho que deve ser as duas coisas. Só que no terceiro dia já não tem tanto valor o uso do antiviral. Ele teria mais valor se fosse no pródromos ou no primeiro dia da infecção. Agora, mesmo que entre com o tratamento, há necessidade de confirmar, principalmente para a gente saber o tipo de vírus e fazer o aconselhamento adequado para o paciente. Eu faria, nesse caso, a PCR. Uhum. E A assim, gente tem alguns. não, só complementando, né, bem interessante, Ah, né? Assim, ó, por exemplo, se eu estou num lugar
né, que eu não tenho, não tenho a PCR, o que que você faria? Esse mesmo caso, 3 dias de queixa. De queixa. É a primeira infecção. Às vezes, a sorologia dá negativa. Agora, uma coisa com a sorologia é que não é todo o laboratório que faz essa sorologia tipo específica. Pelo menos aqui em Goiânia não é. Eu não sei como é que é aí no Paraná. Aqui a saúde suplementar não faz, a paciente tem que pagar. A gente pede EPs tipo específico, só que, por exemplo, né, a saúde suplementar, que é a mais ampla aqui em Curitiba, não Uhum. paga. Daí ela tem que normalmente pagar. E a mesma Uhum. coisa do herpes, o PCR para herpes, que a gente pode usar na citologia líquida, no frasquinho mesmo. Você pode Uhum. fazer um Uhum. esfregaço ali da lesão ulcerada e pôr na citolíquida e pedir o PCR. Mas também a saúde suplementar não paga, tem que ser particular. Uhum. Aqui paga a PCR, a Unimed paga, que é o suplementar mais utilizado aqui em Aqui Goiânia, é a também. Unimed. É também, né? Aqui a PCR ele paga, mas a sorologia tipo específica não. Não, aqui também não. Nossa. Uhum. E às vezes a gente tem essa dificuldade justamente na gestante, né? Então, É. principalmente Uhum. quando o parceiro tem histórico, nossa orientação o ideal seria não ter relação, Tá certo. mas ou usar o preservativo, né? Mas a gente sabe que também pode ter a transmissão mesmo com o uso do preservativo. O ideal seria, na gestante, principalmente ali no segundo, terceiro trimestre, talvez não ter relação, principalmente naquele parceiro soro discordante, né? Mas é difícil, às vezes, essa orientação. Então, o que eu faço, na verdade, na anamnese, é fazer essa pergunta se o parceiro tem herpes ou já teve alguma infecção de transmissão sexual, e se ela já teve. Se ela fala do herpes, e às vezes a minha dúvida, assim, por exemplo, ele só tem herpes labial, né? Aí seria interessante fazer essa também, tipo específica, né? Não sei qual que é a opinião da doutora. É. Sim, é interessante ter o diagnóstico. Agora, tanto faz o herpes vírus tipo 1 ou tipo 2, o recém-nascido ele é grave, Uhum. Sim. né? Ele- Ou mesmo, às vezes, um herpes labial no parceiro, a gente poderia. Aí desaconselharia a relação sexual oral receptiva. Não sei se eu falei Uhum. correto. Sim. Esse tipo de aconselhamento que a gente não precisa, na verdade, rastrear todo mundo, né? Aham, Porque normalmente o que o pessoal pede não sorologia só para herpes, sem ser tipo específica, daí sim. não nos ajuda, né? E, na verdade, talvez confunda e a gente não Uhum. vai saber orientar. E esse aconselhamento que é importante, né, no pré-natal, né, principalmente. Isso. Uhum. E pede a sorologia IgG e IgM, não tipo específica, como se IgM tivesse algum valor, né? Uhum. Valor nenhum. O que interessa é se o IgG está positivo, porque ela já adquiriu o vírus. Ótimo, perfeito, isso aí. Quanto tempo normalmente a sorologia, doutora? Eu já vi lugares falando 4 semanas, outros 6 semanas. Então, o CDC fala bem prolongado, ele fala eu acho que de meses, sabe, para a sorologia dar positiva. Ele fala, inclusive, para repetir, quando dá negativa na prima infecção, repetir num tempo bem prolongado, né? Então, eu não sei te esclarecer exatamente. Eu lembro que uma vez eu pesquisei e não achei um consenso aí desse tempo de sorologia. Aham. Mais alguma pergunta? Nós estamos com 31 pessoas na sala. Ai, nossa, Bastante bastante. gente, é. Bastante. E É, ficou todo esse tempo com 31. o pessoal tá meio com vergonha. Uhum. Ninguém mais perguntou nada. Assim, ó, Rosane, então, a mesma pacientinha nossa lá, com uma prima infecção bem assim, umas úlceras bem grandinhas, bem extensas, e com dor e com desconforto. Em termos de medicação local, de alguma coisa local, o que que você preconiza? Vamos supor, eu vou fazer a medicação oral, é claro, mas eu devo fazer algum cuidado de higiene, com o quê? O que que você preconiza?
Rita, é o cuidado higiênico comum. Não se recomenda pomadas locais, né? Nem anestésico local, borrifar anestésico local. Não se recomenda nada disso. É a higiene comum. Nem antiviral local, é proscrito. Certo. Porque não tem eficácia. Ótimo, ótimo. Aham. Normalmente é analgésico mesmo, via oral, né? Às vezes até um opioide, às vezes dependendo da dor. Aham, da prima É porque infecção, que incomoda, né? inclusive tem até sintoma urinário, né? Isso. Isso. Nossa, a gente às vezes tem lá no HC, né? Chega pelo plantão, né? Tem pacientes internadas e eles nos procuram, né? E a gente vê que são quadros assim que realmente incomodam muito. Então, Uhum. e a pessoa pode ter isso na prática clínica de consultório, às vezes fica meio perdida, né? Uhum. Uhum. Eu queria fazer uma última pergunta naquela. A gente sabe que a citologia não é um método diagnóstico, né? Mas às vezes vem no preventivo. Herpes simples, né? Uhum. Mas assim, não tem como ver o subtipo, os pacientes não têm sintomas, às vezes ela, nossa, mas eu nunca tive, né? A gente teve recentemente no ambulatório, eram ascos na citologia com herpes simples ali identificado. E daí ela Uhum. falou, mas eu peguei de quem? Dá para a gente confiar nessa citologia que identifica esse herpes simples? Tem uma infecção viral, tem. Não sabe qual, e que não é o HPV. O HPV é binucleação, né? Não é Uhum. multinucleação com amodamento. Né? Assim, o herpes na vagina, no colo do útero, ele é praticamente assintomático, Assintomático. sabe? Não, a paciente não queixa de aquela dor. Tanto é que ela veio para colposcopia, não tinha lesão, né? Ali, eu já fazia uns 2 meses desse ascos, e daí Uhum. foi esse o questionamento dela, né? Então, nesse caso, valeria talvez uma sorologia tipo específica e repetir a longo prazo também, já que se fosse uma infecção recente, às vezes poderia ainda dar negativo. Uhum, sim. Uhum. Tá, ótimo. Não sei se lá no HC faz, doutora Rita, sorologia tipo específica, eu não estou lembrada. Olha, eu sinceramente não tenho conhecimento, não. Vamos dar uma checada É. também, né? No Uhum. nosso HC não faz, nem PCR, nem a sorologia tipo específica. Aliás, nem pela Unimed a gente consegue. PCR até a gente consegue, né? Mas a sorologia a gente tem que dar uma verificada. É. Não sei se os residentes que estão ali na sala saberiam dizer. Se já pediram alguma vez, eu não estou lembrada. Ou a doutora Dulce. Mas se não temos mais perguntas, o que você acha, doutora Rita? Foi muito bom, né? Muito produtivo. Foi. Foi nossa, eu acho que o Herpes, assim, sempre tem mil perguntas, o pessoal tem mil dúvidas, né? Parece uma coisa tão banal, né? Mas na hora que a gente tem aqueles quadros, você fica naquela, né? Ah, o que que eu uso para diagnóstico? Como que eu entro com o tratamento? Quando tratar, né? É aquilo que você falou, né, Rosane? Conforme o tempo da doença, não adianta mais você prescrever, né? O antiviral. Né? Uhum, A eficácia dele é pouca, né? Então, eu acho essas perguntas extremamente nossa, pertinentes, né? Então, uma aula que tem tudo a ver com o dia a dia do médico, não tem como a gente não ficar de frente com herpes, né? Isso. E ficar tranquilo, né? Sempre tem as dúvidas. Então, acho que valeu super da tua aula, Rosane, em termos de muito objetiva, uma aula gostosa de assistir. uhum, Então, E ficou, eu acho. e e fica o reforço aqui do convite também do Paraná Corpo, que vai ser sobre testes laboratoriais aplicados à Ah, é. prática clínica. Então, a gente uhum, vai falar, né, o bom uso dos exames laboratoriais e quando eles nos uhum. ajudam e não nos confundem, que isso é o mais Pois é, importante. isso é muito importante, né? Porque eu estou vendo uma confusão tão grande, Sim, sabe, com esses métodos ultrassensíveis que são usados para rastreamento que não tem indicação, né? sim. É uma E com discussão certeza são temas que serão abordados no brasileiro também, né, em também. Goiânia, em setembro. Uhum, Então, muito Sim. obrigada pela participação. uhum, A gente se vê lá em Goiânia uhum. e até a próxima.
Obrigada, Até a doutora Rita. Boa próxima. noite. Muito obrigada, pelo Rosane. convite. Muito obrigada, Rita. Nós Muito que obrigada, agradecemos. Uhum. Nós que agradecemos, tá? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, boa pra noite. vocês. Tchau, tchau. Até. Até.